Muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. O meu nome é Tomás Magalhães. Hoje vamos falar sobre a guerra na faixa de Gaza, de uma perspectiva humanitária. Eu não sei como é que nós, como humanidade, nos vamos lembrar desta guerra. Não sei se vai ser lembrada como um genocídio, não sei se nos vamos lembrar do 7 de outubro, como é que nos vamos lembrar do 7 de outubro e do papel do Hamas. Não sei como é que nos vamos lembrar dos abusos todos cometidos pelo exército israelita, mas uma coisa eu sei. Cada vez mais é difícil para mim acreditar cegamente naquilo que me chega pelos ecrãs. No início a guerra parecia uma competição macabra para ver qual lado mostrava mais imagens de bebês mortos e assim ganhar a simpatia do mundo. Depois parece que muitos de nós perdemos um bocado assim sensibilidade pelo conflito e eu pessoalmente senti alguma dificuldade em tentar obter informação imparcial e imagino que muitos de vocês tenham sentido o mesmo. Hoje tenho a sorte de ter à minha frente duas pessoas que estiveram no terreno com os Médicos Sem Fronteiras e, embora isso não as tornem especialistas sobre a guerra em si, é uma oportunidade de escutarmos experiências em primeira mão de quem lá esteve a ajudar seres humanos em sofrimento. Antes de continuarmos, queria apenas deixar a nota de que as opiniões da Rita e do Raul não representam as opiniões dos Médicos Sem Fronteiras e são apenas as suas opiniões pessoais. Quero agradecer também aos novos mecenas, Luís Ferreira, Henrique Marques, Maria Inês Barros, Filipe Pereira, Ângelo Pinto, Marta Ribeiro, Mário Domingos, David Dias, Rita Fonseca e José de Souza. Muito obrigado por permitirem o Despolariza existir e continuar a crescer e poder receber convidados desta categoria. Este episódio conta também com o apoio da Highwell. A Highwell é uma plataforma de psicoterapia 100% online. Todos os psicólogos estão inscritos na Ordem dos Psicólogos. Uma pessoa inscreve a aplicação, registra-se e durante o processo de inscrição responde a várias perguntas sobre o seu perfil, aquilo que procura num psicólogo e depois pode experimentar vários psicólogos durante 15 minutos absolutamente grátis até encontrar alguém com quem se sente confortável. Se quiserem experimentar, há um link na descrição e podem usar o código Despolariza20. Obrigado, Highwell, pelo apoio. Finalmente, quero-vos apresentar aos convidados do dia. Raul Manarte é um psicólogo do Porto. Se o quiserem conhecer melhor a solo, foi o episódio número 12 do Despolariza. É também músico e fotógrafo, já fez 9 missões com os Médicos Sem Fronteiras, um pouco por todo o mundo, e também faz parte da organização Humans Before Borders. Bem-vindo, Raul. Obrigado. E temos também Rita Costa, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia. Após uma carreira de cerca de 20 anos em Portugal e uma experiência de 2 anos na Arábia Saudita, juntou-se aos Médicos Sem Fronteiras. Entretanto, já lá vão 7 anos e vários contextos humanitários e cenários de conflito, quer na prestação de direta de cuidados, como na gestação e capacitação de equipas locais. Já esteve um pouco por todo o mundo e, mais recentemente, em Gaza, onde já esteve 2 vezes. Bem-vinda, Rita. Obrigada. Pronto, feito este trabalho de casa todo, que é o início do episódio. Bem-vindos e obrigado por terem Obrigada. chegado. Quando é que chegaram de Gaza? Eu cheguei dia 22 de dezembro. E tu mais ou menos na mesma semana, não foi? Na semana anterior, para aí, dia 6. Pois, porque eu inicialmente queria gravar este episódio mal voltassem, porque sei que é um bocadinho diferente ter assim as coisas mais frescas e nós muito rapidamente, não é, trocamos o chip e parece que nos esquecemos de tudo. Vocês sentem isso? Bom, eu sinto que é muito difícil trocar o chip, é muito difícil saltar de um lado para o outro. Não acho que seja assim muito facilmente que nós desligamos do que vimos em Gaza, mas temos que fazer um esforço para nos adaptar também à nossa vida aqui, porque de facto nós vivemos aqui, mas eu acho que nunca nos desligamos completamente. Uhum. E tu, Raul, tens alguma coisa na tua vida que te ajude a não cair no esquecimento, não é? Na vida mundana de cá? Sim, embora cá eu dosei muito quanto me exponho, mesmo quando isto começou, e acho que sabia que tu estavas lá, e isso torna a questão mais próxima, acho eu. Agora, quando há uma crise, quando há uma guerra, eu sinto-a muito mais próxima do que antes de ter este trabalho, porque facilmente me imagino poder estar lá e que sei que estão lá colegas, então aquilo torna-se mesmo mais próximo para mim. Então tenho de dosear um bocado a minha exposição e quando volto também tenho que fazer um bocadinho o mesmo. É um equilíbrio entre dosear a exposição, mas tentar ser útil na mesma. E agora, claro, quando voltamos, não sei como é que é contigo, mas tu já tens contactos, por exemplo, de colegas palestinianos que estão lá e às vezes mantens o contacto com eles e há uma linha que se mantém acesa.
Pois, e há uma linha direta também para receber informação que não está a ser filtrada por nenhum, não é, meio de notícias. Isso deve ser útil. Sim, eu como estive no início da guerra em Gaza, tenho estado este ano todo, estes 15 meses, em contacto com os colegas da Palestina e, portanto, é uma coisa que eu nunca me consegui desligar durante os 15 meses, mas eu também é sempre preciso termos algum cuidado também na forma como comunicamos com eles e como pedimos as informações, porque eles continuam a vivenciar no terreno o dia a dia e, portanto, esse querer saber de informações tem que ser num sentido que seja positivo para eles também, que seja para lhes dar força e que não seja para nós conseguirmos essas informações ou para sabermos como é que está a casa. Pois, pois, é preciso uma sensibilidade. Então, tu a primeira vez que estiveste em Gaza foi em que altura, mais ou menos? Eu, a primeira vez que entrei em Gaza, se não me engano, foi em 7 de dezembro de 2023. Ok, nós estamos aqui a olhar para um mapa, uns mapas que a BBC fez da destruição de Gaza, no fundo. A primeira vez que foste estava mais ou menos assim, não é? A destruição era mais só mesmo na cidade de Gaza, a norte. Sim, eu quando estive lá, eu estava mais a trabalhar na zona de Rafah, era a zona considerada humanitária. Na altura, as invasões terrestres estavam em Khan Yunis, portanto, relativamente próximo da zona onde nós vivíamos, mas sim, ainda sem o nível de destruição que tem agora. Então, tu sentiste isso muito quando voltaste passado quantos meses? Eu voltei passado um ano. E passaste por sítios onde tinhas estado? Sim, e só percebi depois, porque a destruição era tal que eu nem reconheci os sítios onde passei. Portanto, eu quando entrei da segunda vez sabia que no mapa eu estava naquela zona, mas eu não consegui reconhecer nada do que eu tinha visto antes, porque estava tudo completamente destruído. Portanto, eu sabia que estava a passar na zona de Rafa, porque alguém me disse: Olha, aqui é Rafa, mas eu não consegui reconhecer. Caramba. E então, o que é que os edifícios estavam completamente, ou seja, tinham ido ao chão ou estavam aquela destruição típica que vemos na televisão de estarem sem os pisos de cima e meios partidos? Eu acho que é assim. eh, Iam até ao chão. Há zonas que estão completamente demolidas, completamente destruídas. Há zonas que têm alguns edifícios que ainda estão em pé, mas em completa ruína e em risco de derrocada a qualquer uma altura. E há zonas onde ainda há alguns edifícios que estão com a parte de cima mais afetada, ou se vê resíduos de balas, não sei como se diz, dos tanques, mas que ainda têm a estrutura mais intacta. Mas a grande maioria está completamente destruído Hum. em escombros. E como é que funciona ir até Gaza? Como é que se vai até Gaza, Raul? Voa-se para onde e qual é o processo burocrático e de vistos? Como é que isso funciona? A Rita, acho que tens dois exemplos diferentes. Acho que entraste da primeira vez de uma forma diferente que entraste da segunda vez, não é? Sim, a primeira vez nós entrávamos pela fronteira de Rafa e, portanto, entrávamos pelo Egito. Tínhamos que fazer o deserto do Sinai sempre com autorização, porque é uma zona militarizada e, portanto, tem que haver autorização de todas as entidades do Egito. Então voavam para o Sinai? Não, não, saíamos do Cairo de carro, era uma Ok. viagem de cerca de 10 horas até à fronteira, eh, com vários checkpoints e em algumas zonas com escolta militar. E depois chegávamos à fronteira e conseguíamos atravessar pela fronteira de Rafa, e então aí era diretamente entre o Egito e as entidades palestinianas. Da segunda vez já entramos de forma diferente. A segunda vez voas para Amman, na Jordânia, e depois há uma caminhonete às terças e quintas, tem mais ou menos 30 pessoas, cujas informações já foram enviadas para um departamento do governo israelita que avalia, suponho eu, avalia as tuas, sei lá, um pouco das tuas informações, não sei, um pouco do teu background. É coordenada pela ONU, está uma pessoa da ONU a organizar quem são estas 30 pessoas que entram, e depois atravessas o West Bank, a Cisjordânia, dentro de uma caminhoneta com escolta de um ou dois carros. Nunca sais da caminhoneta, a caminhoneta nunca para, atravessa a Cisjordânia, atravessa Israel e entras um bocadinho a sul em Haram Shalom, no sul da faixa
Gaza. Quando lá chegas tens uma parede, não sei que 4 metros, não sei. Ai, eu acho que mais, não sei, mesmo um muro gigante. Um monte gigante, que abre uma porta exterior, tu entras para um pátio interior e depois tem outra porta interior para entrares mesmo na faixa, na faixa de Gaza. Portanto, Kerem Shalom aí em baixo. Talvez perto da Pois, segunda bolinha cor-de-rosa do lado direito, não? começou para o maior. Está ali, Kerem Shalom Crossing. É a última. Exato, Ah, é mesmo no cantinho. É, sim. sim. Ok. E E Rafa Crossing era muito perto. A aqui está a diferença aparecer é aqui. que na Rafa é uma fronteira com o Egito, mas claro, nós entramos também sempre coordenados com Israel, independentemente de ser uma fronteira do Egito. Na fronteira da Jordânia e Israel, tudo é revistado, há uma série de itens que não podem passar. Eu tinha um item sensível para levar que fazia parte de uma bomba de dessanalização, de retirada do sal da água, não sei como é que existe. Desalinização. Dessanilização, obrigado. E depois decidiram não levar, porque há assim alguns itens que a decisão parece um bocado arbitrária, que podes levar ou podes não levar. Todo o teu material é inspecionado e depois, quando chegas a Haram Shalom, já não verificam o material, porque já foi verificado na fronteira com a Pronto. Jordânia. E depois, quando entras mesmo em Gaza, até aos sítios onde vamos trabalhar, até às nossas sedes, digamos assim, é num convoio da ONU também, de carros blindados, colete à prova de bala, capacete azul. Quando chegas às nossas instalações, já é totalmente diferente. Colete MSF, não há colete nenhum, vidros abertos, é Uhum. outra a aceitação da comunidade. Acho que somos muito bem aceitos e conhecidos, porque já Sim. estamos lá há muito tempo. Eu acho que é importante dizer que desde Kara Shalom até Han Yunis, que é onde faz onde vai o comboio das Nações Unidas, estamos a passar uma zona de guerra ativa, de confronto ativo, e portanto daí as medidas de segurança serem tão extremas. E claro, isso é tudo coordenado com as diferentes partes do conflito e eles sabem que nós vamos passar naquela hora Sim. e Ah, ok. portanto Era a minha pergunta eles seguinte. sabem, é coordenado com o que se chama o COGAT, que é um centro de coordenação de apoio às organizações da parte de Israel. E, portanto, eles sabem e só vamos quando eles dão a luz verde. Às vezes temos que parar e esperar, porque eles dizem não podem passar agora Hum. podem passar. E daí essas razões de segurança tão grandes, porque é de facto uma zona de conflito ativo. Se bem que a zona onde nós estamos é chamada zona humanitária e os ataques eram diários, não é? Sim, E pessoas a morrer e colegas nossos a morrer e eles também sabem os nossos movimentos todos diários em que informamos e por exemplo, o carro da minha equipa só não foi atingido porque a minha colega parou para apanhar o telemóvel e o ataque e o míssil do drone caiu um bocadinho mais à frente. O carro da frente capotou, que era da ONU, Mas tu viste isso? e eu tinha saído no carro uma hora antes, não saí nesse carro uma hora depois, mas com a minha equipa dentro do carro. Eh, Quem é que Portanto, não morreu há dos zonas. médicos? Quem é que morreu dos Médicos Sem Fronteiras? 8 colegas. 8. Sim. E oito foi colegas nesta zona? palestinianos. Ah, palestinianos. Sim. E foi nesta zona? Sabem em que contexto foi? Se foi neste contexto de ir de um canto para lá ou se foi em Eh, sítios mais arriscados? Ou... O último foi na semana que eu entrei, da equipa logística, e foi mesmo em Han Yunis, mesmo no limite da chamada zona humanitária em casa, sim. com um bombardeamento em casa. Ocorreram várias situações. No início, houve colegas que foram mortos dentro do hospital, que não quiseram abandonar os doentes e, portanto, decidiram não sair, não fazer a ordem de evacuação e ficar com os doentes e foram mortos em serviço no hospital. Há alguns colegas que foram mortos num comboio de Médicos Sem Fronteiras quando estava a ser feita a evacuação do norte para o sul, em que houve um ataque que apanhou alguns carros de Médicos Sem Fronteiras que estavam identificados como sendo carros de uma organização e há alguns casos de colegas que morreram em casa. Temos um colega preso neste momento. Temos um colega preso que não sabemos muito bem como está, vamos sabendo algumas informações, mas foi detido por Israel. Temos colegas que têm maridos presos, que já não vêm há mais de um ano, que a última informação que tiveram foi agora estou melhor porque os beatings, não sei como é que se diz beatings, Os espancamentos. espancamentos, espancamento Sim. terminou. Muitas vezes vêm falar com os nossos colegas, apesar de nós não estamos lá para dar apoio aos nossos colegas, mas vêm falar com a equipa de saúde mental
porque sabem, pronto, que somos dessa área. Então, temos muitas histórias dessas. Eh, Porque os nossos colegas são palestinianos e vivem em Gaza, e portanto, tudo o que nós ouvimos de outras histórias passa com as nossas equipas com quem trabalhamos, e portanto, todos eles têm histórias terríveis destas para contar. Ninguém vive em casa, tem todos os familiares que foram, ou quase todos os familiares foram mortos, estão, muitos deles, ou quase todos estão deslocados, muitos deles estão traumatizados. 90% da população está deslocada, certo? Sim, São Exatamente. 1,8 milhões, mais ou menos? muito perto dos 2 milhões, sim. Perto dos 2 milhões. É difícil imaginar. É mesmo. É um mar de pessoas concentrado numa zona muito pequena. hum, e é de facto difícil imaginar, porque temos um apartamento que tem 40 pessoas, aqueles que ainda têm um apartamento têm uma tenda com 20 pessoas, não sei. Portanto, tudo é sobrelotado, tudo é sobrepopulado. Acho que são 30.000 pessoas por quilómetro quadrado, o que é 5 vezes mais que o Porto. E como é que você, eu sei que isto não é a vossa especialidade, e vou ter sempre cuidado de fazer estes apartes, mas esse, por exemplo, esse ataque a esse hospital, Israel justifica isso, dizendo que havia lá um túnel ou que havia lá terroristas do Hamas, ou nem justifica? Ah, O que é que esse, dizem sobre isso? Esses são os nossos colegas que Sim, por morreram. Esses exemplo. foram no início, sim. A justificação é sempre que existem atividades terroristas na área. Portanto, é sempre a justificação que nós ouvimos quando há um ataque a um hospital ou a um centro médico. Hum, e essa tem sido a narrativa nos últimos 15 meses. Efetivamente, o que eu posso dizer é que eu tive várias vezes dentro de vários hospitais e eu nunca vi ninguém armado dentro do hospital. O que se passa debaixo eu não consigo confirmar ou não, mas eh, que eu nunca vi nenhuma arma dentro de nenhum hospital em Gaza é o que eu posso testemunhar. Hum, Portanto, assim, explicitamente não acontece. Quando eles dão essas justificações, e não dão nenhum tipo de evidência, dizem só que havia suspeita de atividade terrorista naquele hospital. Isto já é um nível de detalhe que eu percebo perfeitamente que vocês possam não saber, não é? Mas estou curioso para saber se basta-lhes justificar com havia atividade terrorista, ou se há alguém a dizer, está bem, então mostra, porque é que achas que havia atividade terrorista? O que é que tu encontraste? Percebes? Isso é diferente. É. Sim, eu não te sei dizer, porque efetivamente, provavelmente, Médicos Sem Fronteiras não faz essa confrontação Uhum. direta, e eu não tenho acesso a essa informação. Portanto, eu não sei dizer se isso foi questionado e qual foi a resposta. Não faz, mas é a Eh, nossa posição que hospitais não podem ser um alvo. Sim. Independentemente, mesmo que houvesse, e já aconteceu noutras zonas de conflito onde eu estive, onde havia guerrilheiros que estavam a ser atendidos dentro do hospital, mesmo que isso acontecesse, as leis da guerra dizem que um hospital não pode ser atacado, independentemente do que de alguém de outra facção estar a ser intervencionado dentro do hospital. Sim, sim, pessoalmente, eu posso dar a minha opinião, porque não faço parte de Médicos Sem Fronteiras, acho uma barbaridade e acho que até se por acaso acontecesse que um grupo terrorista, o último reduto dele eram os 10 hospitais que sobraram na zona, então isso também é relativamente fácil, não é? Eventualmente cercar ou eventualmente com o apoio de algumas pessoas locais contra o Hamas tratar disso, ou seja, não é preciso estar a bombardear, nem sequer me parece ser preciso isso, é muito suspeito. Mas bem, Sim, mas é suspeito, mas é um dia a dia, e infelizmente isto tem que ser falado, porque, como o Raul falou, nós tivemos várias vezes em zonas em que os ataques foram muito, muito próximos. Inclusive, na última vez que eu lá estive, nós tivemos que evacuar um dos centros médicos, porque de repente há um rumor de que talvez algo vá acontecer, porque há pessoas que começam a receber mensagens de evacuação, e nós decidimos evacuar a clínica e 10 minutos depois caiu um míssil a 100 metros da clínica. E se nós não tivéssemos evacuado, tinham morrido, sei lá, 500 pessoas, que eram as pessoas que nós tínhamos dentro da clínica. Nós evacuámos doentes, staff, toda a gente, porque pelo seguro, não é? Sabemos, há um rumor de que vai haver alguma coisa e jogamos pelo seguro. E então evacuámos todas as pessoas. Quando voltámos a seguir, e houve bombardeamentos sérios e foi a cerca de 100, 150 metros da clínica,
Claro que não foi em cima da clínica, mas quando nós voltámos estava tudo destruído, porque o impacto que tem um bombardeamento a 100 metros é muito grande e, portanto, tudo o que era, não sei, estava tudo, havia destroços, não sei como se chamam aqueles telhaços Uhum. das bombas, essas coisas, e que se não tivéssemos tirado as pessoas tinham de facto sido uma fatalidade muito grande. Uhum. E isto é o dia a dia que acontecia em Gaza, Isto é a zona humanitária, dentro de uma a zona zona humanitária. segura. É Sim, isso. sim. Não havia ataques todos os dias. Que isso aconteceu. Temos vários reports disso, que as pessoas eram instruídas a evacuar para esta zona segura, depois essa zona é atacada. Depois são instruídos a evacuar para outra zona segura, essa zona Hum. é atacada. Tenho pacientes de 14 anos que estiveram 4 vezes debaixo de escombro este ano. E que essa miúda que eu estou agora a falar, até agora corta-se, tem comportamentos autolesivos. Que, por falar nisso, o Save the Children tem um estudo em 2022 e já metade das crianças tinha ideação suicida e 3 em 5 tinha comportamentos autolesivos em 2022, Ou seja, antes de começar antes de começar este esta último guerra, conflito, sim. este último. Vamos passar então aqui para coisas um bocadinho mais práticas. Uma das coisas que queria perguntar é, quando evacuam um hospital ou uma clínica, alguém que esteja num incubador ou a precisar de alguma coisa que funcione com eletricidade, fica sem isso ou levam a um gerador ou vão para outro sítio? Como é que funciona? Hum. Porque há pessoas que estão em estados tão graves que desligando a máquina já foram. Sim, bom, o que nós evacuámos era um centro clínico, era como se fosse um centro de saúde, com uma unidade de emergência, que é uma unidade de urgência pequena. Portanto, não tínhamos situações dessas e podemos evacuar todas as pessoas rapidamente. Quando isso implica evacuar pessoas que estão ligadas a ventiladores ou numa incubadora, tem que haver não é uma coisa que se faça em 20 minutos, é uma coisa que implica um planeamento e tem que Uhum. haver para onde ir, tem que haver como transportar, como fazer, como garantir o transporte em segurança, Uhum. e isso não se faz em 20 minutos. Portanto, E muito quando menos no meio de uma guerra, não é? e muito menos no meio de uma guerra onde não existem oxigênio de transporte, não existe várias coisas, porque há muitas coisas que são banidas de serem Uhum. entradas Exato. em Gaza. Há muitos itens médicos que durante estes 15 meses não foram autorizados a serem entrados em Gaza. Uhum. E, portanto, tudo isso não está preparado para nós fazermos no momento. Sendo que geradores é um deles. Porque Israel associa isso a alguma coisa que pudesse ajudar a atividade terrorista? Eh, Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente sim. A versão que nós vamos ouvindo é que tem tudo o que são estas máquinas são possíveis de ser transformadas em algo Uhum. que possa ser bélico. Ok. Quando nós descobrimos quem é que tinha? Nossa administrativa tinha uma tesoura. Ficamos todos loucos, tipo, como é que conseguiste ter uma tesoura aqui Sim, dentro? Se porque não há tesouras cá dentro. éramos proibidos de levar tesouras para dentro de Gaza Certo. também. Mas máquina fotográfica deixaram-te levar? Não, Ah, não é deixaram-me, a MSF disse para eu não levar. O que estava no papel era não levar com lentes de zoom, e eu não ia levar lente de zoom, mas perguntei se podia levar e disseram para não levar. Portanto, as fotos foram com telemóvel. ok. Mas estão boas, já vamos ver. Rita, como é que é estar grávida naquele cenário? É muito difícil. É muito, muito difícil. É muito difícil por várias razões. Explica que não eras tu que estavas grávida, porque esta Não era pergunta eu que até estava parece. Ok. grávida. Não era eu que estava grávida, efetivamente, mas prestei assistência a muitas grávidas. E é muito difícil. É muito difícil porque há pouco acesso aos cuidados de saúde, portanto, tudo aquilo que nós aqui pensamos que uma grávida vai fazer, como consultas pré-natais, fazer os suplementos, ecografias, tudo isto não está muito pouco disponível. Existem em alguns pontos de Gaza e não dá para toda a gente. É muito difícil porque há um déficit no acesso à alimentação e, portanto, uma grávida tem necessidades suplementares em relação à alimentação que não consegue aceder em Gaza. Portanto, eu vi muitas grávidas malnutridas e isso tem impactos grandes, tanto na mulher como no feto, no desenvolvimento do feto. E depois
elas continuam a ter que fazer a vida do dia a dia, do stress que toda a gente tem, não é? De tentar ter acesso à água, de tentar ter acesso à comida, de tentar ter um teto para dormir nessa noite, de cuidar dos filhos que têm outros filhos e que não têm acesso à comida, e portanto todo esse esforço é um esforço extra que todos os palestinianos estavam a fazer e que para quando estás grávida é um esforço bastante grande e isso leva muitas vezes hum, a stress, todos esses traumas têm muitas vezes impacto no desenvolver da gestação. Há muitos abortos espontâneos que nós achamos que estão relacionados com estas condições em que eles vivem. E depois, portanto, estamos a falar na fase da gravidez. Uhum. E depois há muito, não havendo esta vigilância da gravidez, não são diagnosticados casos de risco. E, portanto, temos situações de risco que não são diagnosticadas e que às vezes, na altura do parto, têm consequências muito graves. Hum, e depois temos a questão do parto, que é conseguir chegar a um hospital onde possa ter acesso a um parto seguro, que nem sempre é possível, porque não há segurança para isso, não há transportes, o hospital fica longe, não se consegue chegar lá, há poucas camas disponíveis, e portanto todo esse acesso ao parto também já é complicado. E a seguir ao parto, 3 4 horinhas, volta para casa, que não é uma casa. Volta para Pois. casa, que é uma tenda. Portanto, estamos a falar de frio, de inverno, um recém-nascido com 3 horas de vida, a voltar para casa. Portanto, é tudo uma complicação. Eu vou voltar a ser pai agora em abril, então, ainda mais nesta altura, comparando a sorte que a minha mulher tem neste momento com essas histórias, temos mesmo muita sorte. E há mais, percentualmente, há mais problemas durante o parto lá, por causa desse stress e por causa da falta de equipamento? Sim, não, claramente, porque temos muitas mulheres que por si só já estão anémicas, porque não conseguem fazer os suplementos e não conseguem fazer uma alimentação adequada. hum, o que faz com que, se já vais com um nível de hemoglobina muito baixo para um parto onde nós já sabemos que há o risco de perder sangue, se algo acontece é de facto catastrófico. Hum, e portanto, sim, há muitas patologias que não são diagnosticadas e, portanto, os riscos são muito grandes. Temos muitos prematuros, muitos partos prematuros, o que também é muito complicado e está associado, a maior parte das vezes, a desnutrição, desidratação e trauma de guerra. Hum, e isso traz consequências muito grandes para o recém-nascido, que depois tem que estar numa incubadora, onde não temos também muitas vezes muitas incubadoras, às vezes temos 3 4 bebés dentro de uma incubadora e, portanto, é uma situação de facto muito complicada. Estamos aqui a ver algumas fotografias tuas lá no terreno. Sim. Houve, houve bebés a morrer em que tu sentiste que aquilo era tão fácil de ser evitado que foi frustrante para ti? Sim, eu lembro-me da história de uma mulher que nós recebemos que entrou em trabalho de parto num dos campos, e que era durante a noite e não conseguiu chegar ao hospital. E portanto pariu sozinha numa latrina, num dos campos, e o bebé não sobreviveu, e ela depois conseguiu chegar ao hospital e nós conseguimos estabilizá-la a ela, e conseguimos que a equipa de saúde mental também lhe desse apoio, porque quer dizer, perder um filho já é complicado, perder um filho numa situação que não teria acontecido se ela tivesse conseguido ter acesso a cuidados de saúde é ainda muito mais traumático. Mas infelizmente sim, infelizmente acontece no parto. E uma das coisas que me chocou muito, que não é muito frequente eu ver em missões, foi bebés recém-nascidos malnutridos, que é uma coisa que choca muito ter um bebê com um mês, que ao mês já está malnutrido. Porque a mãe não consegue fazer a amamentação, a mãe está malnutrida, acha que tem pouco leite, e como acha que tem pouco leite, não insiste tanto, está sob o stress, tem mais 4 bebés para criar. hum, Acho que é uma coisa que nunca se vê aqui, não é? No Ocidente, se não for a amamentar, é com fórmula ou com, não é? Há assim várias etapas que uma sim. pessoa pode optar.
E mesmo nós, se nós trabalhávamos muito a amamentação e fazíamos muito também com a equipa de saúde mental para trabalharmos com estas mulheres sobre a importância que é conseguir dedicar-se a este bebê, porque de facto é muito frágil e se não amamentar não vai ter outra solução. Mesmo nós, terapeuticamente, nós não tínhamos leite artificial, fórmula. Portanto, mesmo que quiséssemos ter essa opção, não existe dentro de gases a fórmula. Então qual é que era a alternativa? É tentar amamentar, a tentar nutrir o máximo possível a mãe e trabalhar diariamente com a mãe para apoiar a amamentação. Lembro-me de um caso de um destes bebés malnutridos e que depois de trabalharmos com eles durante muito tempo e de pedirmos à mãe para ir todos os dias ao centro de saúde para nós trabalharmos com a amamentação, que ao final de uma semana tinha ganho 400 gramas e se calhar foi o que salvou aquele bebê. Esperemos que assim continue, mas são limitações muito grandes e estes são aqueles que nós conseguimos chegar. E há muita, muita, muita gente que nós não conseguimos chegar. Não havia outras mães às vezes que tinham leite a mais a ajudar as mães sem leite? Eu sei que era assim que funcionava quando vivíamos em grutas, mesmo aqui, quando as pessoas davam leite, quando havia uma mulher com dificuldade a alimentar, havia outras a ajudar. Às vezes acontecia isso? Eu, não sei, não tenho conhecimento disso acontecer, porque mesmo as mulheres que estavam a amamentar estavam em fadiga extrema, porque também são mulheres que estão desnutridas, são mulheres que também estão a passar sob toda aquela situação. Portanto, eu não vi nunca ninguém assim com abundância de leite Pois, que desse para mim e para outros. pois. Caramba. E tu, Raul, como é que nós já falámos, como eu disse no episódio 12, sobre muito do que tu fazes. Tu nestas missões estiveste mais a trabalhar com adultos ou mais com crianças? As, a trabalhar com as duas coisas, mas pá, tenho de dizer o que é que está aqui na minha cabeça enquanto estamos a falar, porque Sim, isto sim, diz. pá, custa-me imenso esta conversa, porque eu sinto que nós temos uma responsabilidade imensa para quem está em Gaza neste momento e trabalhou connosco e sofreu e continua a sofrer, não é? E qual é o objetivo da conversa? Penso sempre nisto, porque quero que a conversa resulte em alguma coisa útil para quem está no terreno, entendes? Há uma linha que une esta conversa a Gaza. Eu sei que ela é ténue e parece que não está aqui, mas está. E na minha cabeça estão pessoas a ouvir isto em que este assunto é muito polarizante, Sim, mesmo muito. Há pessoas que têm uma narrativa de uns contra os outros, de se és a favor de Israel, és contra a Palestina ou vice-versa. E eu tenho a certeza que quem nos está a ouvir está a ler isto neste binómio. sim. E eh, se tu fores ao terreno, estas situações esfumaçam completamente este binómio. Qualquer pessoa que lá chegue e veja o que está a acontecer e veja o sofrimento humano, tu deixas de pensar da nacionalidade ou etnia ou até análise geopolítica. E sempre que falamos sobre isto, em vez de estarmos a focar que pá, tu não queres miúdos mortos, amputados, estilhaçados, sem poderem ser evacuados, bebés malnutridos, tu não queres isto, não me interessa qual é o teu background e qual é a tua história de vida. Se tu estiveres frente a frente com isto, a única coisa que vais perguntar é como é que a gente para isto. E quando falamos sobre este assunto, esta pergunta quase nunca surge, porque vamos falar pá, sei lá, de análise geopolítica e se o cessar-fogo vai durar ou não. E eles atacaram no 7 de outubro e eles agora estão a retaliar, têm o direito de retaliar ou não têm. Até pessoas que, não sei se acontece a ti, que tentam apoiar-me a mim quando eu estou no terreno, a mandar mensagens tipo, esses porcos zionistas. Isso não me ajuda nada. Isso é mais, sabes, voltamos à mesma lente de nós contra eles. Quando é tão óbvio que toda a gente quer parar com mortes absurdas e inocentes, que a única pergunta é o que é que a gente pode fazer? Só que há tantas narrativas aqui no meio. Por exemplo, estamos a falar de mortes de crianças. Há pessoas que acreditam que as crianças são todas educadas em Gaza para ser terroristas. Então, cria-se aqui uma narrativa no meio que deixas de ver uma criança, passas a ver um futuro terrorista. Mesmo que isso fosse verdade, vais dar-lhes um tiro na cabeça? Ou largar uma bomba em casa delas? Tu não ias querer isto, de certeza absoluta. E a forma como a gente fala sobre isto às vezes cria ainda mais distância e cria mais binómio, em Uhum. vez de nós estarmos a dizer o que é que as pessoas podem fazer. Era a única coisa que me dizia falar, que é quem nos está a ouvir e quem está a ver os feeds e fica super assoberbado, claro, com aquelas imagens, como é que podem contribuir? Pá, e agora estava a ouvi-la falar e
e pá, não devia dizer isto, pronto, que isto não é o meu chapéu de trabalhador humanitário, é o meu chapéu de cidadão. Ouvi no outro dia o embaixador israelita em Portugal a dizer que não há má nutrição em Gaza. Pá, não sei o que tu achas, mas nós não podemos deixar passar essa informação como essa. Nem entendo muito bem, pronto, nem sequer entendo entender como é que isso é possível eh, Sim. dizer, mas eu não queria falar sobre má nutrição, porque é muito mais a tua área, ainda bem que tu falaste. Mas Mas olha, concordo e a preparar este episódio e a pensar nele e até a escrever este texto inicial, estava a pensar nisso, que é, nós estamos a falar eu estou a falar, as pessoas que estão em casa a ouvir, 2 pessoas que estiveram lá a aliviar sofrimento. Isso não tem lado. Ou Não tem seja, lado. eu seria perfeitamente capaz de, imagina que eu não era da Europa, imagina que eu era moçambicano durante a Segunda Guerra, pá, se eu sentisse o espírito de serviço, eu iria ajudar para Dresden quando os aliados bombardearam aquilo e causaram muito sofrimento, como iria ajudar para um sítio dos aliados. E por isso é que eu também estou a tentar focar mais nas histórias reais que estão a acontecer, que eu quero também transcender esse dualismo e tentar que esta conversa seja mais sobre o humanismo, não é? A parte humanitária. Claro que alguns vão dizer, está bem, mas não haveria a crise humanitária se os Hamas não tivessem feito isto ou aquilo. Mas isso é, pronto, é outro, lá está. Quando tu estás lá, tu não pensas nisso, não é? Mas por isso é que eu estou a dizer isto, porque na cabeça de algumas pessoas que estão a ouvir, estão a pensar, Uhum. e o 7 de outubro? Nós estaríamos no 7 de outubro também, é igual. Nós já tivemos em Pois vários é isso. conflitos, estaríamos em qualquer parte da linha. E é só Uhum. para este assunto está relacionado, este também, o zionismo está relacionado, a análise geopolítica está relacionada, o que aconteceu nos anos anteriores está tudo relacionado. Mas este assunto, mesmo à tua frente, que é sofrimento humano e morte desnecessária de inocentes, nós todos concordamos. Portanto, porque é que não estamos a falar sobre isto, fazer uma pausa naqueles para já, ou pelo menos agora, e focar como é que a gente diminui isto? Porque pá, a realidade no terreno é inacreditável. Inacreditável. Até sobre o ponto de vista de saúde mental, É gigante. até não há muita literatura ainda sobre o ano passado, mas já há alguma. E as prevalências, por exemplo, PTSD ou sintomas depressivos ou de ansiedade, é, a PTSD é o triplo do que normalmente encontramos em guerras. Eh, Então s- ainda é 3 vezes pior do que uma guerra normal. é, não Pois. sabemos muito bem porquê, temos algumas teorias. Uma é que são politraumatizados, ou seja, vem um familiar a morrer, vem a casa a destruir, são deslocados várias vezes, porque uma pessoa que é deslocada tem lá, é um preditor negativo, e eu acho, isto é uma opinião apenas profissional, que é o facto de não poderes fugir. Não podes sair dali. Não vais para um campo de refugiados, onde já trabalhei em muitos, em que, ok, as condições são horríveis, mas há uma mínima sensação de previsibilidade que não vai cair uma bomba aqui. Em Gaza isso não existe. Não há uma zona segura. Encontrar alguém vivo de manhã é sorte ou azar. E, e então leva a indicadores como eu acho que se calhar nunca vi. Aliás, há uma meta-análise de 2006 a dizer que Palestina já é, e compraram vários cenários de guerra, já era a mais impressionante em 2006. E nada se compara, pelo menos com os relatos dos Com... nossos colegas, da história pá, de algumas décadas deles, com o que aconteceu, com o que aconteceu desde o 7 de outubro. Não, é de facto impressionante. Eu concordo com o que tu dizes em relação a vamos deixar esta parte política de lado e vamos ver na parte humana. E também me recordo muitas vezes de pensar também nos reféns, de estar em Gaza e pensar onde será que estão os reféns? Será que eles estão bem? Porque nós nunca tivemos acesso a reféns, pelo menos eu nunca tive acesso a informação nenhuma sobre isso. Mas foram alguns, depois de vocês voltarem, entretanto foi cessar fogo, já devolveram alguns, certo? De ambos os lados. Agora, Raul está ali a dizer que sim. sim, 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 sim. esta semana sim saíram 3 raparigas e bem, fiquei muito contente que tivesse acontecido, porque de facto eles também são vítimas do que está a acontecer e eu lembro-me Hum. perfeitamente de quando passava de carro em Gaza, pensar onde estão os reféns, porque de facto também são vítimas e para nós o que é importante é o sofrimento das pessoas, seja um lado ou seja o outro, e o que importa é que conseguirmos aliviar esse sofrimento. E de facto, nós temos situações em Gaza que coisas que eu nunca vi. É a única guerra onde não há refugiados. É a única situação onde acho que é a única guerra documentada onde não há refugiados, Como assim? Porque não conseguem fugir? porque não conseguem sair. Porque é que o Egito não deixa alguns sair? Toda a zona está controlada, toda a zona de Gaza está controlada pelo exército.
Ok. e onde não há evacuações médicas. Mas não há uma zona ali, isto já é um bocado de geopolítica, mas não há uma zona na Península de Sinai em que começa o domínio egípcio? Que era a fronteira de Rafa que foi tomada pelos israelitas em maio. Ou seja, foi empurrada um bocado para o deserto, ou Foi seja, Israel controlada, controla agora foi aquela controlada fronteira. essa zona, que é o Ok. corredor de Filadélfia e a fronteira de Rafa. Uhum. E inclusive é o mar. Portanto, Hum. toda a faixa de Gaza está Uhum. completamente controlada e, portanto, não há forma de sair. E- E essa ansiedade de todos os dias não saber vou acordar amanhã ou não, os meus filhos vão acordar amanhã ou não, termos colegas nossos 8 vezes mudaram de sítio no último ano, com o pouco que têm, voltar a montar não é uma tenda, um abrigo com o pouco que têm, e mesmo assim irem trabalhar todos os dias, eu acho. Sim. Normalmente, não é? Digam-me, vocês têm mais experiência neste contexto, mas acho que na Ucrânia foi assim. Há uma zona do país que está em guerra e as pessoas, às vezes muitas têm que sair de casa, mas pelo menos vão para um sítio onde, ok, estão numa tenda, mas pelo menos aqui não vai acontecer nada. Ou saem do país, Ou saem do que é país, um direito exato. teu. Tens Pronto. direito a ser refugiado. E aqui, pelo menos, o que para mim, não é? Só, não tenho acesso a essas meta-análises, mas o que eu acho que seria muito pesado psicologicamente para mim seria esta ideia de já tive que abandonar a minha casa, ok, vamos para um campo de refugiados ali, mas pelo menos vamos estar seguros. E depois, pumba, bombardeados, ok, vamos mexer para ali, se calhar é deste que vamos ficar seguros. E estar a perder essa esperança, vez após vez, estar a perder. Isso deve ser muito pesado. É, e há outro fator que não está na literatura, mas não sei o que é que tu achas, está na minha percepção como profissional, que é se a comunidade internacional sabe ou não, por exemplo, Sudão do Sul, a comunidade internacional, quando lá estive, não ligava, puto, aliás, tu não me convidaste a uma entrevista, depois do Sudão do Sul, desculpa. Não Mas, podes vir todos os anos. Não, não, mas mas nem tu nem ninguém. guerras muito severas têm acontecido ao longo dos últimos anos. Eu tive em Tigray, que foi uma guerra muito, muito, muito grave na zona norte de Etiópia, com cercos e também com enclaves e nunca vi uma notícia passar em Portugal sobre este Mas acho que assunto. isso até é melhor do que um cenário, imagina, por exemplo, no campo de Mória da Grécia, as pessoas sabiam que a comunidade internacional sabia e que estão na Europa e que as condições continuam desumanas. Ou como em Gaza, em que eles sabem perfeitamente que toda a gente sabe o que está a acontecer, mas nada muda. Eu acho que isso também tem um impacto na saúde psicológica muito forte. Ou, para dar um exemplo positivo, a Ucrânia, em que as pessoas sabiam que a comunidade estava ao lado delas e que dava apoio pragmático, ou outro exemplo positivo, como foi, eu estive no Ciclone Idai, em Moçambique, em que toda a gente também sabia e também havia muita ação. Portanto, esse é outro fator que tem impacto, não só na saúde mental, mas tem impacto pragmático. Quanto mais mediatizada é uma crise, mais apoio tens no terreno. Esta é uma situação muito particular, em que é, acho eu, muito mediatizada, toda a gente sabe, mas, e volta ao meu chapeuzinho de cidadão, nós não sabemos como agir e como forçar a que estes horrores terminem. Pois, ou seja, eles também devem perder, para além de perder a esperança de que algum dia vão encontrar um lugar seguro dentro da faixa de Gaza, meio que devem perder a esperança no mundo. Que é, espera aí, o mundo todo sabe e não estão a fazer nada. Sim. É uma outra esperança que se perde, não é? É, tem pessoas que me diziam assim: vais dar uma entrevista? Para quê? Hum. Já toda a Então, gente sabe o que está a acontecer e isso nada muda, sabes? então, já que puxaste a conversa para aí, o que é que as pessoas podem fazer? Exato, obrigado. Essa é a grande, grande, grande questão. Eu ia deixar para o fim, mas estavas com garra. Estava com garra, mas em pô-la na mesa, não sei o que tem as respostas e não me Uhum. importa dizer que não sei. Tens opções óbvias, que acho que isso já vamos fazendo, que é apoiar as organizações que estão no terreno. Que, by the way, ainda há um bocado estava a falar com a Rita que as pessoas têm um impulso um bocado natural de dar coisas para levar para o terreno, Isso é um clássico. exato, que é um clássico, que em Gaza isso é pá, impossível. É impossível. Hum. E tu podes apoiar, dar donativos a organizações que já estão lá dentro. Sim. Uma... Deem dinheiro, pessoal. Eu também tenho experiência nisto por causa da Índia, do trabalho que eu faço lá. Exato. E às vezes as pessoas muito generosamente dizem: olha, tenho 1000 velas que me sobraram, não sei o quê, quero oferecer à tua ONG. E eu explico, pá, o custo de levar isso para lá, mais de desalfandegar, mais não sei o quê, fica mais caro do que eu comprar lá 1000 Exatamente. velas. Sim. E também já agora é melhor para o ambiente porque não tenho que fazer a viagem toda. E é igual com brinquedos, é igual com roupa. Em Moçambique há as feiras das calamidades, Que que é roupa, no fundo é roupa, estão t-shirts a dizer
Wisconsin Firefighter Team Building 92 e está um moçambicano a vender aquilo na rua porque vão toneladas e toneladas de roupa para lá que não é o que eles precisam. Isto, Não é o que precisam e é logisticamente muito difícil, como tu dizes, de gerir e depois também de os distribuir. E, portanto, uhum, são máquinas muito complicadas de logística, de alfândega, como tu dizes, autorizações. E agora, ultimamente, quando não conseguimos entrar com os caminhões na faixa de Gaza, felizmente agora parece que se estão a entrar alguns, há que dar prioridades e a prioridade tem que ser muito bem escolhida e tem que ser autorizada por Israel. E, portanto, eu percebo a boa vontade das pessoas, mas não ajuda muito. É boa vontade e também às vezes é um bocadinho, não é necessariamente desconfiança, mas é as pessoas saberem, olha, isto é este objeto vai parar àquelas claro, pessoas e exatamente. elas sentem-se mais confortáveis com isso do que mandar dinheiro. Uma parte é suspeitarem, outra é só esta componente psicológica de, se calhar, ego até. Sim, mas para isso podem fazer uma pesquisa sobre as organizações que estão a apoiar e perceber como funcionam e escolher as organizações em que se sentem mais confortáveis Exato. para fazer a doação de dinheiro. Mas é um instinto super natural nas pessoas, atenção. Querem sentir uma ligação direta e que estão a contribuir. E mesmo os donativos, estamos a falar de dar dinheiro, também ainda é do grupo de ação benevolente. Acho que as opções mais difíceis e que nunca falamos são as ações de cidadania ativa. E como é que nós podemos pôr o assunto na mesa, fazer pressão internacional. Essas é que são complicadas, mas já são uma seca. Porque implica se calhar uma campanha de ativismo ou tu falaste sobre o assunto, não tem um impacto direto no beneficiário, não é como o nosso trabalho, que tem um impacto direto, Sim, é sim. muito rewarding. Isto é, sei lá, acho que é um contínuo desde tu teres, como estava a dizer há pouco, teres conversas sobre o assunto em que tu focas no terreno comum, em vez de teres um debate. Isso parece simples e fácil ou quase superficial que eu estou a dizer, mas é difícil. Como é que tu falas sobre um assunto que te mexe muito e em vez do teu objetivo seres convencer a outra pessoa que tens razão, é tu focares em que é que já concordam e como é que podem os dois contribuir para isto, quer seja tu com o teu tio, quer seja tu, sei lá, na tua Assembleia Municipal, quer seja tu com o teu governo. Depois encontrares eh, formas de pôr isto na mesa, porque outra vez, quanto mais uma crise está na mesa, mais ajuda tem no terreno. E depois é perceber com ações de os poderes que tens como cidadão, como é que pressionas as pessoas ou as entidades que podem decidir, por exemplo, entrar ajuda humanitária, como é que tu as pressionas a partir daqui de Gaia, ah, uma entidade tão grande como as Nações Unidas, por exemplo, a que faça aquilo que todos nós queremos que seja feito. Isso é que é, eu acho que sempre que falamos destas coisas, não entendo como é que não convidam alguém especialista em ação em cidadania ativa. Devia vir logo a seguir. Quer dizer, podes fazer isto, isto e isto. As pessoas se concordarem fazem, se não concordarem não fazem, não são burras as pessoas que nos ouvem. Mas em vez de estarmos a falar para espectadores, estamos a falar para agentes. Sim, mas apesar de que eu acho que até houve um grande envolvimento da sociedade em torno da questão de Gaza, hum, talvez mais polarizada, como tu dizes, ou contra ou a favor, mas que foi falado e houve pessoas que tentaram fazer algumas ações, mas de facto foi um pouco sucesso, ou demorou muito tempo, pelo menos. Que se calhar têm de escolher melhores alvos, ou temos de ter um discurso menos polarizador ou polarizante. Não sei como é que se diz, Podes Tomás. dizer os dois. Obrigado. Porque imagina, se eu falar às pessoas que há vigílias a favor da Palestina todas as noites, todas as quartas-feiras nos aliados, há uma gente que está a ler isto de uma forma, num binómio, lá está, a dizer, isso é anti-Israel. Não, Sim. Percebes? mas aí eu já vi imagens dessas vigílias e efetivamente, no meio das pessoas que estão lá por razões humanitárias, estão pessoas altamente Claro, politizadas, Uhum. polarizadas e que odeiam Israel. claro. Então vamos retirar-nos da ação ou vamos Não, é nós isso é, meter-nos mais, não é? E a exatamente. ação coletiva ir mais para uma coisa mais neutra ou mais. Ou seja, não te retires dessas ações nem Uhum. te desmotives por causa disso. Pelo contrário, se calhar entra um pouco mais. Ou se achares que não é aquele grupo, faz outro grupo, escolhe o alvo. Não quero estar aqui. Imagina que tínhamos de sancionar, por exemplo. Imagina que tínhamos de boicotar. Imagina que tínhamos de pressionar o nosso governo, escrever aos nossos eurodeputados, whatever, fazer abaixo-assinados, petições, isso é outro contínuo. Há coisas que demoram 30 segundos, há campanhas que demoram 5 anos e o teu envolvimento, mas envolve-te, porque
porque não temos esse hábito. E esse hábito pode trazer resultados. Como eu já o experienciei e já teve resultados muito práticos, que era por isso que, sei lá, vejo que podemos tirar frutos muito concretos. Uhum. O problema às vezes é que, como tu apontaste e muito bem, há muitas guerras a acontecer no mundo ao mesmo tempo e não dá para toda a gente ir a todas, não é? Escolhas Por tuas. isso é que sim, Exato. escolher algumas, sim. É Sim. sempre positivo. Uhum. Nós empatizamos, acho eu não quero falar por ti. Eu empatizo mais pelos sítios onde já estive. Claro. Não é, Há não uma é, ligação emocional sempre sim. com. Eu recordo-me que quando a primeira vez que saí de Gaza foi muito difícil para mim emocionalmente recuperar, já porque foi uma coisa de facto muito, muito forte, e porque para mim aquilo que eu via na televisão já era tão mau, mas o que eu via a seguir quando voltei, eu tinha nomes. E portanto, quando diziam caiu uma bomba no sítio tal, e eu sei, aquele enfermeiro mora neste sítio, este mora aqui, Uhum. mandar mensagens, está tudo bem, está tudo ok, porque quer dizer, passam a ter nomes as pessoas para nós. E Exato. portanto Que é o efeito que nós temos, acho eu, nos nossos amigos e familiares. De repente aquilo fica super perto deles, porque nós estamos lá. sim. Vocês dizem adeus às pessoas antes de irem? Que há um risco maior de não voltarem? A primeira vez que eu fui para Gaza, e eu fui nas primeiras equipas que entramos, eu tive que gerir muito emocional, mesmo eu própria, emocionalmente, a parte de, da finitude, de que podia acontecer alguma coisa. Hum. Mas Saber, quando deste um último abraço às pessoas de cá foi diferente? Porque sabias que podias não voltar? eh, quer dizer, eu acho sempre que volto, acho sempre que eu vou com muita consciência de risco, mas vou sempre muito confiante daquilo que vou fazer e de como funciona a organização e como nos tentam proteger. Mas sim, foi a primeira vez que fui, foi muito chocante para muita gente. Eu liguei pessoalmente para muita gente a dizer vou para este sítio, coisa que normalmente eu ponho num grupo do WhatsApp, e liguei para algumas pessoas a dizer pessoalmente. Agora já estou mais, a segunda vez já estava um bocadinho mais habituado, mas para mim foi impactante. A primeira vez foi muito, muito impactante. Então, se morreres, eles têm que se lembrar daquele primeiro telefonema que fizeste. Foi assim mais Bom, cuidadoso. bom, eu espero não morrer agora, mas eh, O Raul não gostou nada desta Face piada. slap, face slap. Mas, espero que não, mas eu, quando morrer, quero que as pessoas se lembrem das coisas boas e que comemorem a minha vida e não que pensem em coisas menos positivas, mas que sim, que se lembrem dos momentos bons. Mas não, espero que Claro. não será. Foi só assim um ligeiro apontamento de humor negro, perdoa-me. Não, tudo bem. E tu, É um Raul, risco. dizes adeus às pessoas? não, Vai só. zero mesmo. Não gosto nada de fazer isso. Pá, mas fogo, se um dia fores casado com filhos e deve ser mais difícil tomar a decisão. Pareceu-me que estás aí a projetar um bocado, porque também, Estou a projetar 100%. 100%, não é? Também temos, sei lá, pessoas que a gente gosta, como é óbvio, não é? Mas sei lá, eu tento não pensar muito. Pá, o que te safa é o trabalho, não sei se é contigo assim, mas olha, eu estive doente 2 dias em casa e esses foram os piores. Sim. Yeah. Não estás a fazer nada, ouves os drones, ouves as bombas, a casa a abanar esqueci-me de dizer uma coisa há pouco, agora me lembrei. Falaste que uma fronteira é o mar. O mar tem artilharia pesada, não posso dizer estes termos técnicos, o que parece ser artilharia pesada a disparar aos pescadores se afastarem X alguns dos quais nós atendemos, até no hospital. Vamos ver aqui, tu mandaste aqui um vídeo que fizeste na sala onde estavas a dormir, certo? Sim, Que é o som dos drones que se ouve sim. o dia todo, ou é mais à noite? É variável. 20 é, Ok. é 24 horas com bastante nuance à noite. Sim. E estes drones têm, estávamos a falar há bocado, têm câmaras e também têm armas. Mandam tiros. Alegadamente sim. Ele está a dizer que sim com a cabeça. Alegadamente sim, não é? Não sabes se têm todos. Nós tivemos um ataque de drone, lá está, como eu te disse, que até abanou o nosso carro, capotou da frente, foi através de um drone. Temos montes de relatos de bombas de drones, também temos de quadcopters, que pelos relatos são mais pequenos e disparam tipo umas metralhadoras, de robôs no chão. Helicópteros. Sim, isso nós vimos mesmo. Eu vi, tu também viste, não é?
Queres contar alguma história de alguma destas fotografias, Raul? Olha, essa fotografia até mexe comigo e vou dizer porquê. Porque este miúdo foi queimado no óleo da cozinha. E o que eu sinto, não sei se tu tens isto também, mas é isso que mexe comigo, que é, eu sinto alívio, percebes? Vejo um miúdo que foi queimado assim no óleo só porque estava a brincar. Também tinha outro miúdo que foi atropelado, tinha a perna partida, e eu entro e tal e percebo o que é, e dou por mim a ficar aliviado de ser só isso. Ah, sim, sim. Percebo. E é Porque isso. estás a caminho da sala e. Porque na sala ao lado está um bebê com as duas Pois. pernas amputadas, ou está uma miúda com a cara toda queimada, ou alguém que perdeu a família toda num ataque a um hospital, que também está aí essa foto. E o facto de eu sentir alívio com isso, co- como dizemos no Porto, pá, confunde muito ou come-me a cabeça. E que é a tua ligação à música. Isto era um músico que ia tocar para as pessoas? Sim, que ele ia com os palhaços para os miúdos, só que os palhaços, os palhaços neste dia estavam doentes e só foi ele. E, pá, e quando havia a reação que tem nas pessoas, inclusive neste senhor que estava imobilizado e começa a chorar e a dançar, ou então noutro quarto em que os pacientes começam a cantar entre eles, é óbvio, né? É óbvio o impacto positivo que tem e então contratámo-lo logo mais horas para ambos os hospitais onde eu estava. Como é que se chama o instrumento? É Eu Oud. não- Ud? Uhum. É um colega palestiniano? Foi palestiniano com um miúdo de um ano e meio, também num bombardeamento, ficou gravemente queimado e a mãe estava ainda em estado crítico. E foste tu que tiraste esta fotografia? Foi. Isto é um membro da minha equipa de saúde mental. Estes dois miúdos viram os pais morrer à frente deles num bombardeamento do norte de Gaza. O miúdo ainda não falava aqui, estava com mutismo, que depois recuperou, e o avô conseguiu ir. Era muito difícil ir a norte, era impossível ir ao norte de Gaza, mas o avô conseguiu, nem sei bem como, e ao trazê-los para baixo, para sul, foi detido à frente deles e eles tiveram a vir sozinhos na ambulância. E ele tem um carro na mão? Sim, Carro de brincar. Então eles, parte do nosso material. ok, vocês levam brinquedos. Eles viram, eles foram bombardear, a casa deles foi bombardeada e os pais morreram? Fogo. Quando eu digo que ninguém quer isto, é porque ninguém quer isto. Entendes? E Uhum. aliás, se me estás a ouvir agora a falar em casa e se és apoiante destas ações do exército israelita, vamos tomar um copo. Sério, super na boa. Só falámos um bocado, não é para te convencer de nada, mas são estas pontes que temos de fazer. Chegar às pessoas que, sei lá, que apoiam o nosso trabalho é super fácil. Chegar às pessoas que teoricamente estão ao outro lado é super difícil e temos de fazer muito mais isso. E sim, isto está-me a fazer lembrar aquela frase, não sei de quem é, que é a thousand deaths, 1000 mortes são uma estatística, uma morte é uma tragédia. Quando tu vês um número, é só um número. Quando tu vês duas crianças assim Pois. a E quando, recuperar disso, Chama-se sim, Síndrome da Vítima Identificável. Nós escrevemos isso no nosso livro. É uma das coisas que temos lá. Lembras-te de eu falar da cidadania ativa? Temos de ser melhores nisso. uhum. Sim, e até no altruísmo eficaz, que houve uma altura em que estava mais envolvido, fala-se da diferença. Imagina, tu estás a tentar angariar fundos para alguma coisa, a diferença entre falares da história de uma criança ou de falares da história de duas já é perceptível a nível de uhum, conversão em donativos. sim. Ou seja, falar de uma história, aqui por acaso estão duas, mas é uma história. Falar de uma história funciona muito bem. Uhum. O Raul tem um livro, já agora, o Raul tem um livro que Está a ver chama que nunca mais havia este No... plug. Foda, afinal vim para quê? Por acaso não falou uma única vez disto, foi tudo iniciativa minha. Não existe altruísmo. Altruísmo não existe. Falhei. Altruísmo não existe, que fala destas coisas e várias outras. Esta Isto, Coca-Cola. a nossa log team, isto ainda era lá no hospital modular, tinha esta Coca-Cola pendurada. Eu perguntei, então, e eles disseram, é a última Coca-Cola em Gaza. É Era a verdade. última lata que havia. Eles beberam todos juntos e penduraram. É literalmente a última Coca-Cola do deserto. Aquela metáfora Sim. que as pessoas usam.
quer dizer, não existe, neste momento não temos acesso, não havia nada destas coisas em Gaza. Mas é Lembro, engraçado como as coisas ganham. Uma lata de Coca-Cola ganha esta importância. Não sei se queres falar Hum, de chocolates. bom, eu sim, poderia falar sobre. Eu tentei levar o máximo de chocolates possível dentro da minha mala e quando partilhei com a equipa, eram uns bombons pequeninos para tentar dar o máximo possível de pessoas e de facto era um bombom mínimo e a minha equipa não comia um chocolate há um ano. E portanto, só aquele bombom era uma coisa de. Era incrível. Boa A ideia. reação é de puro prazer, Era incrível. de satisfação e de felicidade. Toda a gente se calava, era assim em silêncio, e estavam assim a apreciar e diziam: Raul, isto já há um ano e meio que nós não temos isto. Mas É, grande ideia. Acho que não me consigo lembrar de nada assim pequenino que, que dê tanto prazer e que seja se calhar tão valorizado numa circunstância destas. E esta rapariga, Raul? Esta é a Rahaf, tem 13 anos e ela estava no Al-Aqsa, no Hospital Al-Aqsa, quando foi bombardeado o hospital. Então, imediatamente, a mãe dela e o irmão mais velho morreram queimados. Eh, uma outra irmã e outro irmão foram para os nossos cuidados intensivos, não é bem cuidados intensivos, mas cuidados intermédios, gravemente queimados. O rapaz até estava sempre sedado, nós nunca o despertamos por causa das dores que ele iria ter. Eles estavam lado a lado, separados por uma cortina, ou seja, não é elas, é a irmã e o irmão. E a irmã ia chamando pelo irmão, ia rezando. Depois a irmã morreu. Nós nunca dissemos à irmã dela que o irmão morreu, ela continuava a chamar por ele, porque ela morreu passada uma semana. E era Rafa, aqui está contente porque neste dia recebeu o telemóvel com a fotografia deles ainda vivos. E ela está grave, aqui não dá para ver, mas está gravemente queimada nas pernas, teve cirurgia abdominal, tinha estilhaços no abdômen e, até hoje, acho eu, ainda não conseguiu extração médica. Era outra coisa que eu estava a dizer há pouco, também torna este cenário, acho eu, ainda bem. único da pior forma, é que extração médica é a conta-gotas, e sem motivo, pelo menos para nós, não conseguimos perceber qual é o motivo. E nos outros sítios onde vocês já estiveram, havia sempre para casos mais graves, uma ambulância que levava para outro país, ou um helicóptero, ou alguma coisa desse género? Podia não haver por motivos logísticos, podia não haver ambulâncias, podia não haver Hum. helicópteros, mas não era porque isso não ser autorizado, por isso não Hum. ser autorizado. Estou aqui a pensar para onde é que leva a conversa, porque não temos muito tempo e tenho aqui várias coisas que queria falar convosco. Vocês sentem que para algumas pessoas, no terreno ou em casa, o que vocês estão a fazer é de alguma forma uma interferência política? Do que nós estamos a fazer no terreno ou o Sim. que estamos a fazer hoje aqui? Não, quando estão no terreno, sentem que há pessoas lá ou cá que o interpretam como um gesto político, ou seja, se estás a ajudá-los, estás do lado do Hamas ou estás do lado do que quer que seja. Sim. Sim, acho que há pessoas que têm essa interpretação. hum, Mais cá ou lá também? Quer dizer, eu acho que para Israel também, provavelmente, eh, mas tal como o Raul disse, nós no 7 de outubro também disponibilizámos ajuda para os dois lados. Quando aconteceu, Israel tem uma capacidade de cuidados de saúde superiores e não aceitou a ajuda dos Médicos Sem Fronteiras. E nós estamos na Palestina e efetivamente nós estamos a prestar cuidados a um lado, ou seja, à população palestiniana, que não tem a ver com o lado da facção eh, bélica, não é? Mas o facto de estarmos só num dos lados tem seguramente interpretações políticas por parte de outras pessoas e por parte de alguns Estados. Eu imagino que sim. Eu acho que depende da narrativa que tu encaixaste na tua cabeça. Se tu fores russo e me viste a ir para a Ucrânia, se calhar vais achar isso. Se és português e viste-me a ir para a Ucrânia, já não achas isso. Se és não sei o que é cá em Portugal, em vez de ir para a Palestina, se calhar achas que eu estou a tomar um partido. Mas se tivesse outra narrativa na cabeça, já não achas. Portanto, depende de qual é a lente pela Uhum. qual estás Sim. a ver. A minha lente é eu estou a prestar cuidados a pessoas.
Claro. Esta é a minha lente. Porque nós somos privilegiados, porque nós não temos distância, nós estamos lá. E qualquer pessoa no nosso lugar, essa lente ia esfumar, eu não tenho dúvidas. Só que isso não é possível, nem toda a gente pode lá ir. Porque se fosses, percebias perfeitamente o que é que nós estamos a dizer. E neste contexto, quem nos está a ouvir é mais provável que ou percebe perfeitamente ou então acha que somos anti-Israel. Acho eu que é aqui o risco. E é sobretudo com essas pessoas que era ótimo nós falarmos um pouco mais, pá, frente a frente, super na boa. Estou-me aqui a disponibilizar, não sei se estou a disponibilizar a ti, Com mas eu problema. estou. Sem ser mediatizado Sem nem nada, problema. porque sem audiência acho que é mais fácil baixarmos as capas. Sim, sim. E como é que os palestinianos falam sobre o Hamas? Ou não tiveram conversas com os locais sobre isso? Odeiam-nos ou apoiam-nos? Como é que isso funciona? A vossa experiência, que obviamente é limitada à vossa experiência lá. Sim, há algumas pessoas com quem temos alguma confiança e que as pessoas partilham algumas opiniões. Eu, quando estou a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, tento não entrar neste tipo de discussão política, porque nós temos uma posição neutral e, portanto, não, independentemente de eu agora estar a falar com uma pessoa específica, continuo a representar Médicos Sem Fronteiras e sou, na maior parte das vezes, chefe deles e, portanto, tenho responsabilidades com a organização em que tenho que ter algum cuidado com o discurso que tenho. Mas, mas as pessoas partilham muitas vezes as opiniões, hum, e são muito variadas. No geral, está toda a gente muito chateada com esta guerra, porque a guerra teve consequências muito, 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 muito severas para toda a população e, portanto, eu acho que no geral as pessoas estão, não sei se especificamente contra o Hamas, mas especificamente com a situação que isto explotou. Eh, Teve muitas pessoas que verbalizaram que não estavam contentes com o Hamas. Hum, Algumas acham que tem que se lutar de alguma forma e, portanto, não é uma coisa muito, muito clara, mas que estava toda a gente desesperada e muito cansada com a situação, sim. Então não há. Tu não sentiste que havia um padrão das pessoas na sua relação com o Hamas? Ou seja, que se os culpavam ou se os apoiavam? Todos os desabafos que eu ouvi, a linha é anti-Hamas. E tu vais-me dizer, ok, porque se calhar o outro tipo de desabafo não sentem à vontade para ter contigo. Perfeitamente possível, certo? Hum, Mas volto àquela questão de como é que conversamos sobre isto. Volto ao mesmo. Hum. Independentemente se é a favor, se é contra, se os putos estão a ser criados para ser terroristas, tu não ias querer Sim, o sim, que está a sim. acontecer. Acho importante, ou pelo menos para mim, interessante, ouvir de vocês, seres humanos, o que é que vocês sentiram dos palestinianos, porque é muito difícil para mim acreditar em coisas que dizem no telejornal sem evidência, não é? Uma coisa era irem à rua, perguntarem 20 mil pessoas em várias zonas de Gaza como é que eles se sentem sobre o Hamas. Só que, tanto quanto eu saiba, não há isso. Então tenho genuína curiosidade, porque na minha cabeça, neste momento, tanto pode ser 10-90 como pode ser 90-10. Eu não faço a mínima. E gostaria de Certo. saber como é que os palestinianos sentem. Se sentem que o Hamas é um dos responsáveis por aquilo, ou se é parcialmente, ou se estão do lado deles. Certo. Mas pronto, também percebo que vocês não têm esses números. Nem números, e eu acho que eles também não têm às vezes, sabem que nós não vamos falar muito sobre o assunto e, portanto, também se calhar não é uma coisa que eles estejam sempre a abordar connosco. Claro. Mas, Mais facilmente têm a conversa de o mundo está todo a ver e ninguém nos ajuda, quando é que esta guerra acaba, e desabafam muito sobre as suas vidas privadas, o que aconteceu consigo, com a família, com a casa, com coisas mais pessoais do que políticas. Hum, e portanto não. E não há jornalistas lá dentro, né? Não E há não há. jornalistas internacionais lá dentro. Se calhar a tua curiosidade já ficava um pouco mais, já tinhas mais informação. Mas, again, imagina, se toda a gente é a favor da Hamas, o que está a acontecer é, tu não querias que acontecesse na mesma. certo, Nem o certo. que está a acontecer em Gaza, nem o que aconteceu no 7 de outubro. É Claro. exatamente igual. Sim, Tu não sim. vais querer isso, independentemente se é toda a gente pro Hamas, anti-Hamas, super extrema-direita em Israel, ou se não é, tu não queres isto. E como é que a gente pode impedir?
Que outras ONGs é que há no terreno e que vocês conheçam o trabalho e a transparência e que as pessoas possam levar esta conversa para também seguir e talvez também fazer donativos, além da Médicos Sem Fronteiras? Bom, Raul, tu és mais, Mais que é. mais especialista nestas coisas Uhum. das ONGs. Ahm, Pensamos em conjunto, eu não é? acho que as coisas estão melhores agora. Ou seja, em termos de intervenção de organizações não governamentais, a primeira vez que eu entrei era o caos completo. Não havia. Eu lembro-me quando entrei o ano passado, em dezembro, ahm, não havia nada operacional. As Nações Unidas também não estavam operacionais porque todas as pessoas que estavam a trabalhar na Organização das Nações Unidas para a Palestina estavam também deslocadas e a fugir da Zona Norte, e portanto estávamos numa altura muito caótica, em que quase não havia, não me recordo, tirando a Cruz Vermelha Internacional, as Nações Unidas e Médicos Sem Fronteiras, não me recordo de nenhuma organização nessa altura dentro de Gaza. Felizmente as coisas estão diferentes agora, há mais organizações, as pessoas estão um bocadinho mais organizadas, mais articuladas entre si e mais operacionais, e o que é positivo. Tínhamos outras limitações logísticas de acesso a produtos, de entrada de produtos, de termos segurança para poder trabalhar, isso são outras questões. Mas acho que está melhor comparando com o que aconteceu no início da guerra. Hum, e manda aí, Raul. Olha, internacionais, o ICRC, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, está lá. UKMed, O está lá. Queimé está lá, INACER, Terre des Hommes, Save the Children, está Save the lá. Children, Uh, Médecins du Monde, Médecins du Monde, está lá. Médicos Médicos do do Mundo. Mundo. Locais, eu e os meus colegas palestinianos gostamos do trabalho da Gaza Community Health Clinic, acho que tem clínico no fim, e da Aisha. E tu tens a. E nós trabalhamos muito com uma organização que se chama GINA, que é uma organização palestiniana, ou seja, são palestinianos na diáspora que organizaram e que apoiam os colegas dentro de Gaza e que fazem um trabalho excelente com a amamentação e com as mulheres em Gaza, e eles trabalham muito, muito bem. Muito bem, há mais alguma coisa que queiram acrescentar, que tenham vontade de dizer? Que estou muito contente que tenha havido um cessar-fogo, independentemente do que vem aí para a frente, se vai continuar, se não vai, Qual é a vossa sensação? Que vai ser respeitado o cessar-fogo? não sei. Hum, não sei se vai, sei que cada dia que não cai uma bomba é dia que não morre mais gente, pelo menos de bombas, de questões bélicas diretamente. Hum, cada dia que entram mais caminhões é dia que nós temos acesso a mais coisas para poder distribuir, para poder prestar cuidados à população. Quando cada refém que é libertado é um refém que se junta à família e que deixa de viver nas condições de Gaza como sequestrado. Se vai durar muito ou pouco, espero que muito. Espero que seja possível fazermos finalmente alguma evolução na questão de todos nos darmos bem naquela zona. Mas todos os dias que não há bombardeamentos são dias positivos. Ou Que eu, a- que eu acho que, independentemente de quem tu és, e tu não queres isto que está a acontecer. Se achas que queres, e estou a ser um bocado arrogante, não é? A dizer o que é que tu achas que queres, mas é porque há aqui uma narrativa qualquer que está à tua frente que não te está a permitir ver o sofrimento humano que está a acontecer. E que, e, pá, e acho que temos de ser melhores a saber o que fazer quando isto acontece. Há muito mais opções para os cidadãos comuns que nos estão a ouvir do que eles acham, e acho que temos de ser melhores uh, a pôr estas coisas na mesa. obrigado. E quero também agradecer-vos em nome da humanidade. Não sou representante da humanidade, mas quero agradecer-vos por estarem lá a ajudar estas pessoas, pela vossa coragem e por também terem vindo aqui hoje partilhar estas coisas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Não fujam já. Se quiserem apoiar este projeto, há várias maneiras grátis: like, subscrever, comentar, engajar. Se estiverem a sentir-se mais generosos, podem tornar-se mecenas e apoiar o projeto para que ele possa continuar a crescer e a trazer
grandes convidados e aprendizagens. E por hoje é tudo. Muito obrigado e mais uma vez obrigado a vocês. Obrigada. Até já. Acho que foi o episódio mais pesado de sempre.